A vida, tão frágil e efêmera, é uma dança interminável entre sombras e luz. Em uma cidade como São Paulo, onde o tempo parece derreter sob o peso da rotina, a ideia de voltar atrás, refazer escolhas e confrontar a própria essência soa como um convite à redenção. Mas, e se a redenção trouxesse consigo um preço impossível de pagar? Daniel, um homem de meia idade, cansado das escolhas erradas que acumulara como cicatrizes ao longo dos anos, encontrou em um leilão de antiguidades a peça que selaria seu destino. Um espelho, com uma moldura de madeira grotescamente talhada, que parecia pulsar de vida. O artefato exalava um mistério sufocante. Quando o trouxe para seu apartamento no centro velho, com suas paredes manchadas de infiltração e os sons abafados da cidade, ele percebeu que o espelho era mais do que uma peça decorativa. No início, foi apenas uma sensação de inquietação. O reflexo parecia mais vivo, como se os olhos no vidro estivessem sempre um passo à frente. Mas, naquela noite, enquanto ajustava o espelho em seu escritório apertado, Daniel ouviu pela primeira vez algo que mudou tudo. A voz, profunda e familiar, vinha de dentro do espelho. "Lembra de mim?" A sala estava imersa em penumbra, iluminada apenas pela luz trêmula de um poste do lado de fora, que vazava pelas frestas das venezianas. Daniel, tomado pelo terror e pela fascinação, aproximou-se lentamente do espelho. Ele não podia acreditar no que via. A figura no reflexo era ele mesmo, mas com 20 anos a menos. A pele sem rugas, os olhos brilhando com ambição e esperança. Mas havia algo errado. A expressão do reflexo era ao mesmo tempo serena e ameaçadora, como se escondesse um segredo sombrio. "Você se esqueceu de quem já foi?" perguntou o reflexo, com uma voz que parecia ecoar dentro da cabeça de Daniel. O reflexo relembrava momentos de seu passado com uma precisão dolorosa, trazendo à tona memórias que Daniel há muito tempo tentara enterrar. O fracasso do casamento, os amigos traídos, as oportunidades desperdiçadas. Ele tentou desviar o olhar, mas era como se o espelho o prendesse em uma armadilha invisível. E então, o reflexo sorriu. "Podemos corrigir isso. Você só precisa confiar em mim." Daniel sentiu o sangue gelar. Algo no tom daquela voz não soava como um convite. Era uma ordem. Nos dias seguintes, Daniel tentou ignorar o espelho, mas o reflexo parecia não estar disposto a desaparecer. Ele via o jovem Daniel o observando,
mesmo quando apenas passava rapidamente pelo corredor. E as conversas começaram a mudar de tom. O reflexo, que antes parecia solitário, tornou-se sarcástico, quase cruel. Você me transformou nisso, dizia ele, apontando para o próprio rosto de Daniel do outro lado do espelho. Olhe para você, um homem quebrado, vivendo em um apartamento sujo. Se eu fosse você, teria feito tudo diferente. O reflexo falava com desprezo, mas havia um brilho calculado em seus olhos, como um predador avaliando sua presa. Daniel começou a perceber que o reflexo sabia mais do que deveria. Detalhes de sua vida que ele nunca compartilhara com ninguém. Segredos que ele mesmo quase esquecera. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu um som vindo do escritório. Quando chegou lá, viu o espelho pulsando como se algo dentro dele estivesse vivo. O reflexo encarou Daniel com um sorriso distorcido. Eu quero sair. Na madrugada seguinte, Daniel acordou com uma sensação de peso em seu peito, como se algo o estivesse sufocando. Quando abriu os olhos, percebeu que não estava mais em sua cama. Estava no espelho. Ele olhava para fora, para o mundo real, mas não era mais ele quem o habitava. No lado de fora, o reflexo jovem sorria para ele, agora livre para andar entre os vivos. Daniel gritou, mas sua voz soava abafada, como se estivesse sendo engolida pelo vidro. Tentou socar a superfície do espelho, mas suas mãos não passavam de sombras ineficazes. Do outro lado, o jovem Daniel se aproximou lentamente, até que seus rostos estavam a centímetros de distância. Obrigado pela troca. Eu já cansei de ser prisioneiro. Daniel, preso dentro do espelho, começou a perceber o que realmente acontecia. Ele estava agora condenado a reviver memórias fragmentadas, distorcidas, como uma punição sem fim. Do lado de fora, o reflexo assumiu sua vida, mas não como um simples impostor. Ele parecia se alimentar do caos, destruindo tudo o que Daniel havia construído. Daniel descobriu, dentro do espelho, que não estava sozinho. Outras figuras se moviam nas sombras, prisioneiros como ele, condenados a assistir ao reflexo tomar suas vidas. Alguns eram apenas silhuetas, mas outros se aproximaram e começaram a lhe contar segredos sobre como escapar. A troca, disseram eles, só poderia ser desfeita ao confrontar o reflexo com algo que ele temesse. Daniel, desesperado, começou a manipular o pouco que restava de sua energia para projetar sua voz ao mundo exterior. Durante a madrugada, enquanto o reflexo se regozijava em sua destruição, Daniel sussurrou: "Você nunca será eu." A voz ecoou pelo apartamento e o reflexo parou, excitante. Pela primeira vez, o brilho confiante
em seus olhos vacilou. Daniel viu sua oportunidade. Usando a força dos prisioneiros do espelho, ele tentou puxar o reflexo de volta para dentro. O esforço foi um confronto de vontades, com o mundo ao redor tremendo, enquanto os dois lutavam pela supremacia. Quando finalmente conseguiu trocar de lugar, Daniel se viu de volta ao mundo real. Mas algo estava errado. O espelho, agora trincado, parecia pulsar como um coração ferido. Do outro lado, o reflexo o encarava, mas não com raiva. Era uma expressão de ódio puro, algo que parecia querer devorá-lo. Daniel tentou destruir o espelho, mas cada golpe o fazia sentir uma dor lacinante, como se estivesse ferindo a si mesmo. Ele cobriu o artefato com um lençol e tentou seguir com sua vida. Mas a presença do espelho era como um veneno em sua alma. Os sussurros continuavam, lembrando de que aquilo estava longe de acabar. Daniel passou as semanas seguintes em um estado de paranoia crescente. Ele começou a sentir que não estava sozinho. À noite, enquanto tentava dormir, tinha a sensação de que algo o observava da escuridão, como se o reflexo ainda estivesse com ele, mesmo fora do espelho. Os pesadelos se tornaram insuportáveis. Ele sonhava com o reflexo invadindo seu corpo, usando suas mãos, sua voz, seus pensamentos. Um dia, enquanto olhava no espelho do banheiro, notou algo perturbador. O reflexo piscou antes dele. Não havia como escapar. Na última noite, Daniel sentiu sua respiração falhar enquanto dormia. Ele acordou engasgando, com um peso invisível em seu peito. No espelho ao lado da cama, viu seu reflexo jovem, sorrindo. Mas desta vez, ele não estava preso do outro lado. Ele estava ali, em carne e osso, enquanto Daniel se contorcia. A dor era insuportável, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Ele sentiu sua visão escurecer e, nos momentos finais, viu seu reflexo mais jovem sentar-se calmamente à sua mesa, assumindo a vida que ele havia perdido para sempre.